E vem conferir a crítica do filme Cowboy Bebop, o filme. E tem alguns filmes, alguns animes mais antigos que eu tenho muita vontade de rever. E obviamente quando eu revejo, eu aproveito que agora eu tenho um canal de animes para poder trazer a minha crítica e a minha opinião sobre esse longa. E um dos, se não o meu anime preferido é Cowboy Bebop. E uma produção dele que eu não via fazia muito tempo era o seu filme. Então eu reassisti e resolvi trazer a minha crítica aqui pro canal. Para quem não sabe, Cowboy Bebop foi lançado entre os anos de 1996 até o ano de 1998 e foi fechado com um total de 26 episódios. Esse filme de Cowboy Bebop, ele foi lançado anos depois. Ele só foi sair no Japão em 2001 e ele só foi chegar para o Ocidente um ano depois, em 2002. E ele não se passa nem antes e nem depois da obra Cowboy Bebop. Na verdade, ele se passa durante a obra. Para você que tem uma curiosidade em qual momento da história essa obra passaria, ele se passa entre os episódios 22 e 23. E esse filme ele foi muito produzido, teve um grande orçamento e divide muitas opiniões dos fãs. Eu gosto do filme e revendo eu acho que ele tem coisas muito boas que mostram um pouco do melhor que Cowboy Bebop pode trazer. Não é um filme excelente e eu entendo a expectativa que as pessoas tinham, considerando que Cowboy Bebop é uma obra tão complexa e tão incrível que as pessoas esperavam tanto ou mesmo do filme que talvez não tenha chegado lá como muita gente esperava. E por que eu falo isso? Porque Cowboy Bebop ele passa muita impressão de ser algo episódico. Tem uma história principal correndo pelo fundo, você vê o desenvolvimento dos personagens ao longo do anime, mas você pode ver que ao longo dos episódios, eles usam muito uma estrutura de episódio da semana, ou seja, muitos episódios com começo, meio e fim, onde eles vão realmente acabar nele mesmo, que podem ser mencionados em outros episódios, que tem personagens que podem voltar para outros episódios, mas é uma estrutura meio episódica. E esse filme, ele também passa bastante essa impressão de algo episódico, de algo com começo, meio e fim, e que pode encerrar nele mesmo. Inclusive, se você assistiu o filme de Cowboy Bebop, ele passa muita impressão de que ele foi um episódio descartado, que eles tinham um episódio, um planejamento para o episódio, viram que não estava tão funcionando bem para o episódio, para o anime como um todo, pela complexidade dos assuntos que eles mencionam ali, e a partir daí transformaram em um filme. E aí vem algumas coisas boas e ruins. Como eu falei, esse filme de Cowboy Bebop, ele consegue trazer o melhor que Cowboy Bebop consegue trazer. Começando pelos personagens. Os personagens de Cowboy Bebop, eles são envolventes, cativantes, que você consegue sentir que você faz parte da tripulação como um todo. O Spike, o Jet, a Faye, o Al, todos eles você consegue sentir como se fossem realmente personagens realmente vivos dentro daquela tripulação. E a partir daí você sente parte daquela tripulação como um todo. Pra quem vê o anime, acaba realmente sentindo que quer fazer parte daquilo, quer fazer parte daquela tripulação. Isso é muito legal. E a diferença de personalidade de cada um faz com que você crie mais ligação com um específico, ou você vê que eles são uma família disfuncional, e isso acaba funcionando muito bem no anime, e isso é reportado muito bem pro filme. E a dinâmica entre eles funciona muito bem, o estilo deles eu gosto bastante, em relação a design, em relação à animação, em relação a como eles sempre funcionam bem em tela, isso me agrada bastante, e a estética do mundo sempre me agradou muito. Mas não é só eles que vão muito bem nesse filme, eles apresentam um excelente antagonista nesse filme, que é o Vincent. O Vincent, ele é um antagonista que pra mim, ele poderia ser um antagonista recorrente em Cowboy Bebop, porque ele fala sobre alguns assuntos que são importantes, recorrentes dentro do anime como um todo, como solidão, como qual é o nosso lugar do mundo, como a gente é abandonado pela nossa própria sociedade, como quais são as leis e como a gente pode repensar essas leis a partir de algumas coisas que a gente passa na nossa vida. É muito interessante, é realmente muito bom o conceito do vilão, e isso me agrada muito nesse filme, como apresentaram ele desde design, a também a sua personalidade, a sua ideia de como ele quer destruir o mundo, que eu gosto bastante. E ele faz um ótimo contraponto com o Spike e até com a própria Freya. E isso é muito boa, porque pra você que tá assistindo o filme, você sente essa ligação entre eles. Você vê que pode trazer algo a mais, uma discussão um pouco a mais. Então, em relação ao personagem,
esse filme vai muito bem. Outro ponto que o Cowboy Bebop vai muito bem é nas suas discussões profundas e que você consegue levar além do filme. Como eu já mencionei, solidão, nosso lugar no mundo, nosso lugar dentro do nosso próprio grupo, da nossa sociedade, da nossa cidade. Isso é muito bom, isso me agrada bastante. Eu acho que eles conseguem apresentar um conceito interessante aqui, que não é tão bem aprofundado como poderia em certa parte do filme, mas é um conceito muito interessante e que funciona pro universo como um todo. Eu gosto muito da parte técnica do filme, que é outro show à parte. Tanto no anime como aqui é mais destaque ainda, que seria na parte da sua animação. Se o anime já é bonito, se o anime já é bem feito, se a animação já conversa perfeitamente com tudo que está sendo falado ali, aqui não é diferente. Ótimas perseguições de nave e sequências de ação também. Algumas das grandes sequências de ação, como Vincent contra Spike, ou Spike naquela cena que ele usa aquele esfregão, é cenas memoráveis. Todo mundo que menciona Cowboy Bebop menciona essas cenas, e elas são cenas feitas para o filme. Elas são boas, bem coreografadas, vivas. Eu gosto muito de como a câmera ela faz algo que hoje em dia o John Wick faz nos seus filmes, por exemplo, de como ele brinca com a câmera, ter poucos cortes e os cortes serem sempre na ponta de algum objeto. Assim faz com que sempre pareça que a ação nunca para, que é algo frenético, que é algo fluido, frenético, bem feito, empolgante e que realmente poderia ser algo real. Tanto que eu acho que é tão bem feito, é tão real a ação que eles fazem ali, envolvendo sequências de luta mesmo, que se fizessem um live action do filme, por exemplo, teriam dificuldade em reconstruir como teve. Saiu um live action com a Cowboy Bebop e a ação era muito pior que a do anime, porque o anime realmente sempre foi muito fluido e o filme mostra isso. E o live action não conseguia representar isso, de tão bem feito, de tão criativo que era o diretor para poder trabalhar esse universo como um todo. E isso acaba funcionando muito bem ao longo do filme. Mas não é só isso. Quando você vê a animação como um todo, desde as cores do mundo que eles estão, até o ponto da escolha de cores mais frias, funciona muito bem. Muitos poderiam falar que isso é estética do final dos anos 90 para o começo dos anos 2000. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que realmente a estética conversa perfeitamente com o anime que ele precisa falar. E isso é muito bem pensado. E é o que eu falo, a trilha sonora que também é muito boa, tudo isso acaba conversando muito bem com a mensagem. As cores mais, realmente mais para baixo, você consegue sentir que são cores que tem até um ar mais triste, com escuro, com cores mais com tons mais cinza em certo ponto, até num azul mais escuro, num marrom mais escuro. Isso ajuda bastante a criar esse clima de solidão, de tristeza, de pobreza, independente da cidade que eles estão. Isso brinca muito bem com a trilha sonora, que ela tem um jazz que sempre funciona muito bem, e esse jazz sempre conversa muito bem com a obra como um todo, misturando com a ótima animação. Tudo isso conversa perfeitamente bem, e isso é um fator que o Cowboy Bebop sempre fez muito bem. A conversa de tudo parece que é um grande... tudo parece que funciona muito bem, tudo tem um equilíbrio muito bom. Parece que a trilha sonora conversa bem com a direção, conversa bem com a animação, conversa bem com a história, conversa bem com a mensagem por trás dos personagens. Aquela trilha sonora e as cores conversa bem com a solidão e com o pensamento do personagem. Tudo isso funciona muito bem. Então esses fatores que o Cowboy Bebop sempre teve muito bem, tudo é retratado aqui. Mas o filme, ele tem alguns problemas. Como eu falei, a mensagem é forte e poderosa, mas não é tão bem trabalhada no filme como poderia. Outra coisa que eu não gosto bastante é que o ritmo do filme, ele é bem difícil de se acompanhar. Ele é aquele ritmo que deixa o filme arrastado, deixa o filme sem realmente parecer que as coisas estão acontecendo. Existem alguns pontos que eu acho que o filme se repete bastante na informação que ele precisa passar. E isso acaba deixando o filme também mais chato ainda. Parece que o filme ele tem uma ideia muito boa, mas para passar pro próximo passo, para passar pro passo de realmente levar algo a mais que o anime faz muito bem, o filme não consegue fazer. Tem alguns subplots que eu acho que não são bem trabalhados, tem algumas facilitações de roteiro que me incomodam bastante, e isso vai minando uma obra que poderia ser fantástica. Tecnicamente, ela é incrível, mas não é nada melhor do que o anime fez. Se você pegar os 26 episódios que tem no anime, você vai conseguir reparar que tem muitos episódios em questão de animação, em questão de trama, em questão de personagens, que são melhor trabalhados do que esse filme. Porque ele tem um excelente vilão, excelentes personagens, uma parte técnica excelente, mas na parte de história, de desenvolvimento do que o vilão quer, em alguns pontos o plano dele até parece um pouco bobo por ele ser muito repetitivo, e o ideal dele vai se perdendo. Como eu falei, você perde o terceiro ato, que é muito bom, muito bonito, você perde um pouco aquele impacto, porque o filme foi se arrastando e se repetindo, que perde um pouco com o público. E tem alguns novos personagens, sem ser o Vincent, que eu acho que tem visuais interessantes, mas também não conseguem ser tão bem introduzidos na história. E isso é outro fator do filme. Tem tanto personagem no filme, que às vezes parece que você sente que alguns não são tão bem trabalhados como poderia. No fim, é um filme muito bom, é um filme que vale se assistir. Muita gente que assistiu quando estava terminando a obra, pode ter decepcionado pela expectativa que teve por Cowboy Bebop ser uma obra-prima. Mas quando você pensa como um filme isolado, só ele, você vai ver que ele é um filme muito bom, mas que também tem bastante problemas.
Concluindo, Cowboy Bebop não é um filme ruim. Foi o que eu falei. Se você entrar no filme esperando algo do nível que o anime sempre conseguiu entregar, que é uma obra-prima, você vai ser decepcionado. Mas se você vê como um filme isolado, você vê que ele é um filme muito bom, com a parte técnica excelente, com excelentes personagens, um antagonista muito bom, mas que o filme sofre na parte de como a narrativa vai trabalhar o resto dos elementos. Trabalhar um pouco mais do ritmo do filme, trabalhar um pouco mais os personagens secundários novos, como a menina nova que faz parte de toda a investigação. O próprio Vincent fica um pouco repetitivo na sua ideia. O filme tem alguns subplots que não funcionam tão bem. Se tem alguns personagens secundários que precisavam de mais espaço. No fim, é um filme que ele é muito bom, vale a pena ser assistido, mas ele poderia ter sido muito melhor. E por isso que eu fecho o Cowboy Bebop, o filme, com uma nota 7,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do anime de Cowboy Bebop? O que você acha do filme? Comenta aqui embaixo, deixa sua nota pra ele e eu volto no próximo vídeo.